professor Olívio, professor Ronaldo, nosso pró-reitor, e a tantas colegas e tantos colegas que, nesse momento, compõem essa sessão, esse webinário. Eu quero, Anderson, agradecer e celebrar com muita alegria a parceria que ao longo dos anos temos podido desenvolver com a FAPESB. Isso para nós é muito importante, é sempre um prazer muito grande podermos estabelecer esse canal, esse diálogo, e temos sempre encontrado uma boa receptividade. Quero lhe pedir, desde já, que faça chegar ao nosso secretário André Juazeiro um abraço caloroso, saudando o trabalho que essa nossa importantíssima secretaria vem desenvolvendo. Acho que é importante, ao celebrar nesse seminário, o fato de que estamos, nesse momento, no segundo momento, né, desse ensino. E isso é fundamental, porque nos coloca em linha de articulação com as iniciativas semelhantes do ponto de vista do desenvolvimento da ciência no nosso país, como é o caso dos INCTs. Não tenho dúvida que aquilo que venha a se realizar com os recursos que estarão disponíveis a partir dessa chamada seguramente vão produzir impactos importantes na nossa produção científica. Há aqui colegas de mais variadas áreas, e eu tenho a impressão de que as propostas que serão submetidas não só apontarão aquilo que nos alegra e nos encanta sempre, a qualidade do trabalho de pesquisa na universidade, mas reforçam uma compreensão mais geral no sentido da parceria entre a Universidade Federal da Bahia e o governo do Estado, através da sua Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós reiniciamos, digamos assim, no último ano de 2023, uma retomada dos trabalhos no campo da ciência no Brasil. Aqui na Bahia, felizmente, essa interrupção não foi algo que aconteceu, portanto, conseguimos avançar aqui de alguma forma, mas a retomada, através do esforço da nossa querida ministra Luciana Santos, e com a alegria de termos nessa equipe da ministra Luciana, um queridíssimo colega, ex-pró-reitor desta casa, o professor Olival Freire, o restabelecimento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia permitem, nesse momento, efetivamente, que possamos avançar até na perspectiva de, digamos, recuperarmos tempos perdidos nos últimos anos, em que, desgraçadamente, não só a ciência não teve recurso, como ela foi objeto de perseguição, objeto de negação. A nós, professores, cientistas, pesquisadores, a dor não era só por não ter recurso para encararmos os desafios que a ciência nos coloca para que, no momento seguinte, a gente possa atender a demanda da sociedade. Mais do que isso, nós fomos desrespeitados na nossa casa, a universidade pública, e no nosso fazer diário, nos laboratórios, nas bancadas, nas bibliotecas, nesse lugar fantástico, que é o melhor lugar do mundo, a universidade pública. Então, Anderson, lhe agradeço com muita alegria a parceria. Insisto, faça chegar ao nosso secretário Juazeiro um abraço caloroso, fraterno, que mando para ele em nome da Universidade Federal da Bahia, e abraço cada uma e cada um dos colegas pesquisadores que aqui reunidos certamente organizarão o melhor dos esforços para atendermos mais esse importante edital que a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Bahia está lançando nesse momento. Muito obrigado, prazer imenso poder compartilhar com vocês todos essa abertura do webinário. Obrigada, professor Miguel. Vou pedir agora que o professor Ronaldo também teça alguns comentários a respeito dessa nossa chamada, né, e desse edital. Muito obrigado, Lívia. Quero agradecer imensamente a presença do nosso magnífico reitor, professor Paulo Miguel, né, o diretor da FAPESB, nosso querido Anderson Leite. Também está aqui conosco na tela o professor Horácio, nosso coordenador de inovação. A gente está muito contente com essa iniciativa, com sair essa nova chamada, né, esse novo edital do INCIT 2. Nós participamos ativamente do INCIT anterior, na gestão anterior, né, com o pró-reitor era o professor Sérgio. A UFBA teve 2 propostas aprovadas, e várias delas em rede, que é o modelo do edital.
dizer que, nesse momento, nós estamos apresentando a nossa chamada interna, porque a característica explícita desse edital, pela FAPESB, é que as instituições têm um número limite de propostas que pode apresentar. Esse ano houve uma modificação muito bem-vinda, muito que a gente considera um ajuste na justeza do edital, que agora as instituições têm uma proporcionalidade no número de propostas que ela pode apresentar em relação ao número de doutores e doutoras que há na instituição. E, por conta disso, no último e primeiro edital em CIT, nós podíamos concorrer com até 2 propostas, e hoje nós podemos concorrer com até 4 propostas pelo tamanho da UFBA, pelo número de doutores e doutoras que nós temos, né? A gente considera isso, para a gente, bastante importante, é uma proporcionalidade que reflete um pouco mais o número, né, de propostas que podem ser apresentadas pela Universidade Federal da Bahia, seu tamanho, em função do seu histórico, etc. Né? Nós temos, vão ser apresentados, certamente Anderson vai falar, Olivia também, nós temos 20 temas nos quais se pode apresentar propostas, mas existe um 21º, vamos dizer assim, que é um tema livre, claro que relacionado com interesses para o nosso Estado, para a nossa sociedade, e aí eu já me dirijo à comunidade de pesquisadores e pesquisadoras para dizer que essa nossa chamada interna, que vai ser o componente mais importante para a seleção das propostas que estarão, então, indicadas à FAPESB como sendo as propostas que a UFBA vai concorrer. Das 4, uma delas, e em comum acordo com o nosso reitor, com a administração central, uma delas já está definida que será para o tema livre e um conjunto de unidades, de áreas nossas de pesquisa relacionadas com as humanidades, letras e artes. Né? Então, essa proposta já fica definida como sendo uma das 4, já está sendo construída, já nos reunimos, reitor, com os diretores das unidades. Hoje, na reunião de coordenadores de programas de pós-graduação que tivemos a manhã toda lá no Instituto de Biologia, nós já discutimos isso com os coordenadores dos programas de pós-graduação, anunciamos a todos os coordenadores e coordenadoras, mas também, né, aqueles que são dessas áreas temáticas que eu mencionei, dessas áreas de pesquisa que eu mencionei inicialmente. Portanto, a nossa chamada será construída, e Olivia vai apresentar em detalhes o que é da nossa, né, da nossa universidade. A gente está fazendo em conjunto as 2 coordenações da Pró-Reitoria, a coordenação de pesquisa e a coordenação de inovação. A nossa chamada é para selecionar, então, as outras 3 propostas a que temos direito de encaminhar para a nossa fundação. E é isso que será aqui apresentado no dia de hoje. Esse edital tem uma estrutura importante, interessante para a universidade, e não só para aquele grupo, aquele laboratório, aquela de pesquisa beneficiado, mas também para a própria gestão da pesquisa e da inovação na universidade. Cada proposta pode ir até R$2 milhões, então nós podemos chegar até R$8 milhões sendo captados pela Universidade Federal da Bahia. E em cada proposta de R$2 milhões, a gente tem uma reserva já delimitado pelo edital da FAPESB, um percentual para pesquisa, que é 50%, mais ou menos, depois vai ser mostrado isso em detalhes, um percentual para infraestrutura relacionada àquele projeto, e um percentual, reitor, que deve ser aplicado diretamente no nosso núcleo de inovação tecnológica, na coordenação de inovação. Né? E esses recursos ali aplicados devem ser retornados para cada projeto, mas também para a universidade como um todo e para todo o crescimento da questão das inovações, tanto tecnológicas quanto sociais, dentro da universidade. Né? É um projeto institucional, mas de um grupo de pesquisa. Né? Então, a instituição define em conjunto e o grupo de pesquisa, por meio de um coordenador, uma coordenadora, apresenta. E, por conta disso, né, nós temos as nossas características que vão para além, Anderson, do próprio edital de vocês, como, por exemplo, a gente, ao trabalhar com projetos de infraestrutura na UFBA, a gente só trabalha com nossos pesquisadores
da ativa, que estão ativos, que não são pesquisadores aposentados, retiros, etc. Então, tem algumas características que nos diferenciam da chamada geral, que na apresentação o Lívia vai detalhar um pouco mais e a gente vai abrir para as discussões, para as perguntas, etc. Né? Eu sugiro que, inclusive, durante a apresentação, vocês abram a chamada, observem, lá tem as linhas temáticas, né? Todas direitinho, já é bom para a gente ter uma discussão mais qualificada e aproveitar esse grupo de alta categoria que está aqui hoje, aproveitar melhor o tempo, né? Para ser bastante produtivo. Então, devolvo, Olívia, quero dizer que a gente já recebeu muitas, mas muitas mensagens de interesse. Isso mostra a pujança da universidade, isso mostra o quanto essa universidade pode e contribui para o crescimento e para o desenvolvimento desse Estado. Então, estamos bastante felizes com isso. É uma dor de cabeça que a gente gosta de ter, é um quebra-cabeça que a gente gosta de montar, né? Porque a gente sabe que realmente temos muito o que fazer com esse corpo maravilhoso de pesquisadores e pesquisadoras que a gente tem na universidade. Obrigado. Olívia. Olívia, me permita, antes de você retomar a palavra, mais uma vez manifestar minha alegria pela realização desse webinário. Aí já saúdo meus colegas da Pró-Reitoria, o Pró-Reitor Ronaldo, a coordenadora Olívia, o coordenador Horácio, mas celebro com muita alegria a presença de muitas colegas e colegas pesquisadores que atenderam a esse chamado para essa conversa e, claro, mais uma vez celebrando a parceria com a nossa FAPESB, com a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo Estadual. Me despeço de vocês para cumprir o resto da agenda do dia, na certeza de que o resultado, com tantas inteligências à volta desta mesa, será o melhor possível. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um bom trabalho. Um abraço, Anderson, por favor. Obrigada, professor Miguel. Eu pediria que Anderson, né, falasse um pouquinho, de forma genérica, né, Anderson, do edital, e aí, ao longo do percurso, depois que nós apresentarmos aí a nossa chamada interna, certamente vão ter algumas dúvidas, e dúvidas mais específicas, mais direcionadas a questões até em que nós não estamos solicitando, né, para nossa chamada interna. Então, aí você ou Karine poderiam tirar dúvidas, mas gostaríamos muito, né, de te ouvir agora falar da importância, o INCIT 2, né, de todo o sucesso do INCIT 1 e como é que o governo do Estado, né, está esperando aí esse pool de propostas para o desenvolvimento do nosso Estado da Bahia. Obrigado, Lívia. Saúdo aí o nosso pró-reitor, né? O nosso reitor não está mais na casa, o nosso magnífico, mas fica aí o meu agradecimento pelo abraço caloroso e pelo abraço que ele enviou ao secretário Nera Juazeiro. Fica o meu agradecimento. Saúdo aqui também o professor Horácio, né, de velhas batalhas, né, e aos meus colegas que hoje assistem. Eu sou, antes de tudo, colega né, estou diretor da FAPESB, mas sou, antes de tudo, um pesquisador e um professor e um pesquisador, e saúdo meus colegas presentes, e vou fazer uma saudação especial a uma ex-colega do Instituto Federal da Bahia, que militamos junto no Instituto Federal da Bahia, que é a professora Alvanita Santos, né, que é minha amiga de muitos anos, apesar de que não nos vemos há algum tempo. Mas, tratando agora da questão do INCIT, a ideia do INCIT é a criação de um programa que foi abraçado pelo governador Jerônimo, onde a gente se propõe a criar redes de pesquisa, né, onde essas redes vão estar debruçadas sobre temas estratégicos para o Estado da Bahia, mas não só para o Estado da Bahia, e temas estratégicos também para o Brasil como um todo e até para o mundo, né? Esses temas estratégicos, eles se configuram como uma política de Estado, não é uma política de governo só, né? Tanto é que a gente traz áreas que hoje estão engateando, iniciando, mas que a gente precisa criar redes entre os pesquisadores que já buscam essas áreas, para que eles possam desenvolver massa crítica, né? Então, é importante pensar de que a gente também está pensando em qualificar, capacitar o Estado a responder questões científicas que possam surgir lá na frente. E aí falamos em mudança climática, falamos em crédito de carbono, falamos em tecnologia quântica, que são questões que ainda estão iniciando, mas que nós precisamos criar massa crítica no Estado. Então, essa
essa é uma questão importante, é dizer que a ideia é criar uma política de Estado, não só de governo, né? Para que o Estado crie uma massa crítica, crie condições de desenvolver conhecimento nas diversas áreas, sejam elas tecnológicas, sociais, ambientais, enfim, nos seus diversos aspectos. Sobre o edital, mais especificamente, a ideia é que essas redes de pesquisadores definam os caminhos. Assim, não se quis criar linhas de pesquisa, se quis criar temas amplos, estratégicos, e a formato que o edital pede é que esses pesquisadores, e não só eles, mas também órgãos de governo, também empresa, sociedade civil organizada, ou seja, todos aqueles que lidam com determinada matéria ou determinado tema, eles possam se reunir, fazer um diagnóstico da situação e, a partir daí, propor subprojetos ou linhas de pesquisa que seriam nós de uma primeira rede que começa a se formatar. Então, obviamente, não vai se resolver todos os problemas, vai se fazer uma priorização de problemas e vai se ter 4 ou 5 problemas, imagino eu, não quer dizer que seja 4 ou 5, apenas como um exemplo, né? 4 ou 5 problemas, vão criar 4 ou 5 nós de rede. Esses 4 ou 5 nós de rede devem desenvolver a partir de um recurso disponibilizado pela FAPESB, mas também ele não fica inabilitado de participar de outros editais, não só da FAPESB, como também de fora da FAPESB. É também uma forma que a gente fortalece os nossos grupos para que a gente possa concorrer com maior peso a editais nacionais. Um exemplo disso bem objetivo foi a parte de energias renováveis, né, que está sob a coordenação do professor Ednildo da Politécnica, é o do INCIT 1, né, primeiro edital do INCIT, e ele utilizou essa rede, essa força, para se candidatar a um grande projeto CNPq, que foi aprovado, mas não contemplado. Uma pena, uma grande pena, porque era um grande projeto. Mas essa também é uma forma de colocar. Importante ainda ressaltar que quando a gente faz esse limite de 4 projetos, e aí eu sei que a UFPA é a maior do Estado, eu sei que a UFPA tem um peso maior na nossa sociedade, que a UFPA realmente é a nossa maior instituição, e que tem a maior rede, a maior quantidade de pesquisadores. Entretanto, é preciso também desenvolver outras instituições. É preciso também que a gente dê oportunidade a outras instituições, principalmente do interior, para que a gente possa interiorizar mais a questão da Bahia. Se a gente olhar a Bahia do ponto de vista econômico, você vai ver que o grande peso está no litoral. Quando você vai para o interior da Bahia, basicamente você tem uma grande pobreza, né? Municípios muito frágeis e que precisam ser desenvolvidos de alguma forma, inclusive do ponto de vista científico, tecnológico, de educação daquela população. Então, esse limite, ele passa um pouco por essa questão. A gente sabe que a UFPA teria condições, inclusive, de apresentar mais projetos, mas o que eu quero chamar a atenção é que o fato de não estar coordenando o projeto não inviabiliza a participação nos projetos. Tá? Ou seja, a UFPA, como qualquer instituição de ciência e tecnologia baiana, pode participar de todas as áreas. Só vai estar limitado o número que participa como coordenadora, tá? Como coordenadora da área. Mas pode participar de todas as outras áreas, está aberto e disponível para participar de todas as áreas. Aliás, é muito bem-vinda. Né? Até porque eu acho que a UFPA tem muita tradição, muito conhecimento, e mesmo que não seja coordenando, ela tem muito a contribuir com o desenvolvimento científico do Estado. Então, a gente entende claramente isso, né? E explica, é importante fazer essa explicação para que fique claro que a FAPESB está buscando os melhores caminhos, né? E o governo também. Então, eu acho que, assim, esse é um preliminar, né, professora, que eu acho que, sim, é importante esclarecer. Ficamos aqui, a Karine teve um probleminha, precisou ir ao médico, mas já está retornando, já me mandou uma mensagem que está retornando. Ela vai entrar, ela é a técnica responsável pelo edital, e ela vai estar entrando daqui a pouco, mas enquanto isso eu vou estar por aqui, tá? Vou estar por aqui e fico à disposição dos colegas no momento que tiverem algumas dúvidas, alguma questão a responder. Muito obrigado. Okay. Nós que agradecemos, Anderson. Eu vou iniciar aqui. Pergunto se todos estão vendo a passagem dos slides.
Para mim está Sim? fixo, tá fixo como se eu estivesse vendo o seu PowerPoint, né? Não sei os Tá tendo. demais. Agora, Está passando, está passando. pronto. Mas não está no modo apresentação, né? Tá, aqui tá. Para mim está no modo apresentação. Mas, enfim. Volta lá para o primeiro, então. Olivia, não sei se Oi. compartilhar a tela, na hora que você não botar para compartilhar, botar a tela cheia como opção. E daí, acho que aí fica melhor. Mas olha só. Vamos lá de novo. Compartilhar, tela cheia. Não, aí tela cheia não. Acho que não vai. E aí o que você tiver na sua tela, ele passa igualzinho. Vamos ver se vai. Então, agora está passando. Não. Tá a tela para Não vocês tá, não. cheia? Não, Faz né? daquele jeito mesmo que a gente ganha tempo, né? Porque mesmo que esteja no modo de edição, a gente consegue ali, você menciona. Uhum. Isso. Vamos ver aqui. De um jeito, o computador resolveu ficar lentinho também. Mas eu gostaria também, Horácio, quando a gente quando estiver falando, tiver algum item que seja relacionado também à inovação, por favor, fique à vontade. Bem, eu estou Tranquilo. colocando aqui em tela mais cheia que eu posso. Espero que estejam vendo. Então, é uma chamada interna da nossa pró-reitoria, chamada interna número 13, 2024, que é para selecionarmos 3 projetos. Estou tendo retorno da minha voz, não sei como é que está aí para você. Frente ao edital FAPESP, né, para a seleção de Olivia, querida, você parou de compartilhar. Não. Parou, Olivia. Deixa eu tentar fazer o seguinte, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo eu apresentar. Tá. Tá? E eu vou te pedindo para passar o próximo. Estou abrindo aqui, vou ver se está certo, tá? Tá certo. Vou cancelar aqui. Eu coloquei como apresentador. Sim. Ver se dá certo aqui. Eu só vou precisar transferir para uma segunda tela. Peça paciência, mas você pode ir falando. Sim, então, como já foi dito, né, nas nossas falas aí iniciais, né, a UFBA está concorrendo junto à FAPESB a 4 propostas, sendo que essa chamada interna é para selecionarmos 3, né, já que uma vai ficar caracterizada no âmbito do tema livre para a área de artes, letras e ciências humanas. Então, essa chamada interna, vamos selecionar essas propostas que estão previstas nas 20 áreas que estão apontadas no item 3, se todos estivessem com o edital assim, aberto em outra janela, era interessante. Então, nós temos 3 eixos temáticos, que é o eixo social, o eixo de tecnologias habilitadoras e o eixo de desenvolvimento sustentável. Então, no âmbito desses 3 eixos, nós temos 20 áreas. Inclusive, eu já vi até aqui uma pergunta da Suzana. Será que seria interessante a gente apresentar uma na área de bioeconomia? Sim, bioeconomia é a área número 19, professora, e sim, claro que é passível de todos apresentarem aí no âmbito de cada uma dessas. Então, os projetos deverão ser encaminhados para nós pelo respectivo coordenador, né?
São elegíveis como coordenadores docentes permanentes do quadro ativo da nossa universidade, portadores de título de doutor ou com perfil equivalente. Cada uma dessas 3 propostas não deverá ultrapassar o valor de R$ 2 milhões, conforme o item 4.3 da FAPESB. E dentro desse valor, nós temos aqui na própria chamada FAPESB que o limite que deve ser aprovado para cada projeto seria infraestrutura, apoio à pesquisa e apoio ao núcleo de inovação tecnológica. Então, nos valores de 33%, 50% e 17%. Esse detalhamento do que pode ser passível de aprovação ou de solicitação no referido edital, ele está bastante detalhado, caracterizado aqui no item 4, que é chamado de recursos financeiros a serem concedidos. Então, assim, claro que antes de apresentar as propostas para nós, né, no âmbito da nossa chamada interna, cada um, né, proponente e sua equipe deve, por favor, ler bastante detalhado, né, esse edital. Qualquer dúvida, por favor, nos apresentar, que é interessante, pode apresentar direto à FAPESB, mas é interessante repassar para nós, porque a dúvida de um, né, esclarecer para um, já serve para o outro colega. Eu estou aqui apresentando, falando bem devagarzinho, que é para dar tempo para o professor Ronaldo colocar o slide. Pronto, agora saiu. Pronto, professor Ronaldo, esse slide, né, o primeiro, já falamos, né, já tivemos a presença aí do nosso magnífico reitor. Então, já falamos também que esses 4 projetos, a submissão é em função do número de doutores, né, da UFBA, e o tema livre, que é concedido pela FAPESB, né, já está em comum acordo, que vai ser para a área de artes, humanidades, né? Já falamos aqui também que vamos selecionar esses 3, né, em 3 áreas distintas, 3 áreas no âmbito dos 3 eixos, conforme também apontado: social, tecnologias habilitadoras e desenvolvimento sustentável. Também já falamos aí dos critérios de elegibilidade dos projetos. Próximo, por favor. E as características desta proposta, né, conforme também solicitado pela FAPESB, cada uma não deve ultrapassar aí 2 milhões, né? E as propostas devem observar as diretrizes disponíveis no edital. Que diretrizes são essas? Estão logo aí na primeira página do edital, lá em objeto, né, onde fala que o INCIT deve ter como diretrizes. Então, esses itens aqui que nós colocamos nessa caixinha em destaque, com relação à pesquisa, que é a promoção da pesquisa, claro, pesquisa de vanguarda, de qualidade, que é também, né, o que norteia esse projeto a ser apresentado, esses projetos, a formação de recursos humanos, de laboratórios compartilhados, tendo em vista, né, a necessidade, a obrigatoriedade das instituições estarem em parceria, a transferência, claro, de conhecimentos para a sociedade e para o setor produtivo, a interiorização, conforme o diretor Anderson comentou, e a abrangência, além da autossustentabilidade, que esse é um dos grandes objetos aí do edital, dos editais INCIT. Já falamos da área número 21, né, que é o tema livre, e de despesas apoiáveis também já havia comentado aqui com todos, que são dentro na página
página 12, né, no item 4.3, que as ações são para infraestrutura, apoio à pesquisa e apoio ao núcleo de inovação tecnológica. Se Horácio quiser comentar algo a respeito dessa ação, ou Ronaldo? Sim, Ronaldo, não sei se o Ronaldo quer falar primeiro. Então vai lá, Horácio. Bom, para a gente, né, da coordenação de inovação, especialmente do NIT, foi super importante essa inclusão, né? De fato, a gente entende que as estruturas do NIT hoje são fatores de limitação para a inovação, né? Acho que não só na UFA, como nas universidades baianas como um todo, né? A gente realmente carece de estrutura e a gente tem a oportunidade, de fato, com esse recurso que virá, né, dos 4 projetos da UFBA, de conseguir estruturar o nosso NIT e atender bem melhor a nossa comunidade, né? Na verdade, a gente atua na coordenação de inovação e na PRPPG de uma forma geral para melhorar a pesquisa, para melhorar as pós-graduações, para melhorar o processo inovativo dentro da universidade. Então, a gente acredita que, de fato, com esse recurso, a gente pode fazer os melhores projetos. O Ronaldo, tive uma conversa ontem com o Ronaldo, a gente vai discutir o que a gente vê como de mais necessidade para que a gente possa cumprir melhor a nossa missão, mas certamente também a gente se coloca à disposição de todos os projetos para estar discutindo também as necessidades que virão, né, e que estarão relacionadas aos projetos, para que a gente possa estar participando e co-construindo essa proposta aí no que compete aos 17% que vão para os NIT, né? Eu queria assim, acrescentar, Horácio, ou melhor, ressaltar, carregar na tinta que, como essa fração, esse 17% do projeto, né, está relacionado com o que é investido no NIT, na coordenação de inovação, a coordenação de inovação, nós, na Pró-Reitoria, estaremos juntos com as propostas que forem selecionadas, construindo essa fração, como será distribuída, etc., porque tem todos os requisitos, né, que o próprio edital tem de itens financiáveis, de bolsas, etc., e a gente vai construir junto, por quê? Como essa fração vai ser aplicada no NIT, a gente precisa que seja compatibilizado, né? Porque daqui a pouco a gente deixa o pesquisador, a pesquisadora à deriva e ela coloca, né, fica sem saber o que realmente colocar, etc. Enfim, a gente precisa fazer esse casamento e a coordenação de inovação, junto, né, a nossa equipe toda vai estar disponível para poder construir com vocês esse item, né? É isso, Lívia. Anderson gostaria de comentar algo. Eu queria fazer um comentário sobre a questão dos NITs. Por que os NITs estão aí junto com o INCIT? A gente percebeu que toda vez que a gente financiava o NIT separado, não era o caso da UPA, faço essa ressalva, não era o caso do ISPA também, mas os NITs se tornavam escritórios quase burocráticos, quase cartoriais. Né? Então, assim, a gente bota os NITs dentro dos projetos que necessitam articulação externa para que eles possam exatamente ganhar fôlego, né? E ter uma ação maior do que simplesmente aquela ação cartorial de avaliar a patente, etc., mas sim de fazer uma grande difusão da inovação. Essa foi a ideia, por que os NITs estão aí dentro desse processo. Queria esclarecer isso, professor, porque às vezes não fica claro para o pessoal, e a ideia é exatamente essa. Ok, obrigada, Hans. Você levantou de novo ou foi barberagem? Foi barberagem, né? Ok, professor Ronaldo, próximo, por favor. Bem, então, a submissão dos projetos, né, e a documentação, nós inserimos aqui alguns itens, vai até a letra O, o número de perguntas, claro que já para facilitar a construção, né, daqueles projetos selecionados, já para facilitar a sua apresentação junto a outra, né, ao outro edital. Então, nós temos a identificação da proposta, o dia... Oi.
Me perdoe a interrupção. Só para deixar bem explícito para quem está nos assistindo, porque a gente vive isso no dia a dia e pode ser que não fique bem nítido. O que nós estamos apresentando agora é, até uma determinada data, vocês vão, os grupos que estiverem interessados em ser uma proposta, uma das 3 propostas aí, ou as 3 propostas escolhidas, vai apresentar para a gente um projeto mais resumido, mais reduzido, mas com elementos importantes para o edital da FAPESB, para que o comitê, numa determinada data, que daqui a pouco o Olívia vai apresentar, vá se debruçar e analisar e escolher qual a ordem de priorização das propostas. E as 3 primeiras serão as que serão enviadas para a FAPESB, juntamente com aquela 4ª do item do tema 21. Então, o que o Olívia vai apresentar agora é exatamente como deve estar composta a proposta para ser submetida à pró-reitoria, que depois terá que ser adensada, se escolhida. Desculpa fazer essa introdução, Olívia, porque eu acho que pode ficar mais nítido para a nossa audiência. Perfeito, Ronaldo, perfeito. Então, o que eu estava querendo dizer no início é que para a nossa chamada interna, né? Então a gente chama edital, é a proposta aí para a FAPESB, e chamada interna é a nossa, da Pró-Reitoria. Para essa chamada interna, nós estamos solicitando, né, a construção, a resposta, né, a itens que fazem parte do FAP da FAPESB, né, que é o formulário de apresentação de propostas, e inserimos alguns itens do projeto complementar obrigatório, que a FAPESB chama de PCO. Então, claro, não colocamos todos os itens do PCO, senão a gente já estava solicitando o próprio projeto, e aí realmente em um tempo muito mais curto para que possamos fazer essa seleção, não ia dar tempo. Então, são alguns itens principais para nortear o nosso comitê avaliativo, alguns itens do PCO que a FAPESB solicita, nós incluímos nessa nossa solicitação da chamada interna. Então, os itens são a caracterização da proposta, né? O coordenador, vice-coordenador, que tem assim, um dever muito grande, a instituição, resumo. É bom quando o nosso pró-reitor derruba assim, o que a gente estava falando, e aí a gente tem que voltar aqui para a chamada interna para lembrar, né, os objetivos, a metodologia que vai ser empregada, quais serão as instituições parceiras. Certamente, cada um de nós aí que vai apresentar uma proposta, nós quer dizer vocês que vão apresentar uma proposta, é porque já dominam aquele tema, já trabalham naquele tema e certamente já têm as suas instituições, né, que trabalham em parceria, e vamos agora explicitar isso nesses projetos. O orçamento justificado, né, o cronograma das atividades para os 3 anos, que é o máximo solicitado aí no edital FAPESB, o cronograma financeiro, né, as contrapartidas, todos esses itens são os itens que já estão lá no FAPESB. Próximo, por favor. Os outros itens, né, como vai se estruturar essa rede, né, o funcionamento dela, quais seriam os papéis de cada uma dessas instituições envolvidas. Você conseguiu passar, Ronaldo? Como se dará essa transferência de tecnologia? Vejam que é de extrema importância, né? É a descrição simplificada dos laboratórios existentes e como esses laboratórios integrarão, né, o INCID. Então, quando couber descrevendo as funções, né, de cada um desses laboratórios no projeto, claro, os principais equipamentos existentes e como eles, né, serão importantes para o desenvolvimento daquelas atividades, daqueles objetivos, né? Desculpa, eu pulei a letra M, mecanismos para interação e transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos, né, para a nossa sociedade, a parte de extensão tecnológica.
E outras informações, assim, vejam que, desculpa, a letra N, a parte de laboratório, os itens a serem solicitados, é extremamente detalhado, né, e importante, pois será através destes laboratórios, né, que proporcionará, né, o desenvolvimento e a necessidade do desenvolvimento daquele item, daquela área específica apontada ali nos 3 eixos do edital. E nós colocamos outras informações, né, algumas especificidades de cada tema, em que cada coordenador proponente achar que não foi contemplado nos itens acima citados. Se vocês forem olhar, os que já olharam o edital FAPESB, os itens que são solicitados, né, é muito extenso, né? Vai destrinchando, às vezes um item desse é destrinchado em vários subitens, mas não vem ao caso agora na nossa solicitação dessa chamada interna. Próximo, por favor, professor Ronaldo. Então, o que é que nós apresentamos, está lá na nossa página PRPPG, né? Nós temos um link, né, que vai para do Google Forms. Neste link, cada um dos senhores vai escrever, né, algumas perguntinhas, nome do coordenador, telefone, acho que matrícula SIAP e tal, e dentro desse formulário, no Google Forms, tem a possibilidade de inserirmos, de anexarmos 2 arquivos. Um é com a proposta, essa proposta que nós já falamos aqui nos slides anteriores, o item A até o item, a letra O. Né? E, inclusive, eu coloquei uma foto pequenininha aqui, projeto para chamada interna, tal, onde a gente já coloca assim, bem claro, né? Item 1, o que é que pede, o item 2, o que é que pede, para que fique mais claro para cada um escrever, e mais importante, para que todas as propostas, né, tenham minimamente, né, as mesmas citações, as mesmas questões aí apresentadas para que os avaliadores, o comitê avaliativo, né, possa fazer essa seleção. Então, a gente tem disponível aí, tem um link, né, quando a gente entra lá no edital, é possível, você copia, cola, vai nesse Google Forms, preenche, e insere como anexo, né, que também temos lá um anexo para baixar, esse anexo está em um Word, então baixa o anexo, preenche esse projeto, faz todos as solicitações, né, e também nós solicitamos a anuência, né, de cada diretor, já que a utilização do laboratório, né, que vai fazer parte do INCIT, é um item de extrema importância. Então, os diretores de cada unidade, onde estão aqueles coordenadores ali do projeto, onde majoritariamente o projeto vai se desenvolver, é necessário ter o seu conhecimento, a sua anuência de que vai fazer parte de um INCIT. Então, temos no Google Forms a obrigatoriedade de inserção de 2 arquivos. Quais são esses arquivos? O anexo 1, que são esses itens daquela proposta que apontamos aí no slide anterior, letra A a letra O, e a anuência do diretor. Qualquer dúvida em relação não apenas a esses itens, né, apontados aí, ou outra questão, como nós falamos, solicitamos que seja encaminhado para o e-mail copesc ou o e-mail nupes@ufba com o assunto dúvidas chamada INCIT. São muitas mensagens que recebemos diariamente, então é importante que vocês já coloquem essa chamadinha
mesmo, como eu falei, se mais algo a respeito da FAPESB, mas se é uma dúvida de um pesquisador, é interessante, e nós não tenhamos atentado para tal, é interessante que nós perguntemos à FAPESB, porque outro colega com a mesma dúvida já fica fácil para nós esclarecermos, né? Então, as propostas, após aquele período que a gente vai apresentar aqui as datas, né? Então, as propostas já selecionadas pelo nosso comitê vão, então, iniciar o preenchimento do FAP no site da FAPESB e a inclusão do projeto complementar obrigatório, que é aquele PCO chamado. Próximo slide, professor Ronaldo. Então, as propostas encaminhadas pelos coordenadores serão analisadas pelo comitê ad hoc, que vai ser designado pelo nosso reitor, e os critérios de avaliação vão ser aqueles apontados aqui no quadro 2, critérios de avaliação, né? Na página 19, no item 7122, né, onde é abordada a dimensão do projeto, a dimensão da organização, das instituições parceiras. Então, são itens, de uma forma geral, que serão utilizados pelo comitê para balizar as propostas a serem aptas a encaminhar à FAPESB. E essas propostas, claro, vão ser recomendadas por ordem de prioridade. Vai que a FAPESB diz, nós vamos ter o triplo de recurso, ao invés de a UFBA mandar 4, vai mandar 12 projetos, né? Que Deus lhe ouça, Lívia. Então, nós temos um cronograma onde já publicamos esse edital aí desde o dia 12, temos uma data limite para recebimento dessa chamada interna, que é o dia 4 de outubro. Então, o comitê vai se debruçar nestas propostas a partir do dia 16. Nós divulgaremos, tem período legal de interposição de recursos e depois o resultado final. A partir desse resultado final, né, cada um desses 3 coordenadores proponentes, então, iniciarão, sim, um preenchimento no site da FAPESB, do FAP, e, claro, já a preparação do PCO, né? E claro que esses itens, parte deles já foi descrito, estudado com suas equipes para nos apresentar. Então, tem a submissão, a data aí que é da FAPESB, por isso nós chamamos a atenção aí essas 3 últimas, que são as datas da FAPESB. Após a submissão junto do site, tem também o encaminhamento dos documentos digitalizados, mas tudo isso está no edital da FAPESB, né? O que nos compete aqui está falando da parte do edital, da chamada interna. Oi, Anderson. Olívia, eu queria falar uma coisinha rápida. Diz. Uma coisa que nos preocupa muito é que a gente termina tendo projetos não qualificados porque se esquece coisas básicas, mandar um documento, assinar o formulário, coisas desse tipo. Então, pedindo aqui, já aproveitando para pedir a meus colegas, que não só nesse edital, mas todos os editais FAPESB agora, nós estamos publicando com um checklist do lado. Tá? Então, antes dele enviar, ele olha esse checklist para ver que ele cumpriu todas as coisas para evitar ser desclassificado, que a gente tem que ter aquela primeira rodada de qualificação, vou chamar assim, do projeto, né? Que é a parte burocrática. E eu fico doente quando eu tenho que desclassificar alguém por causa disso. Porque é uma assinatura, é uma bobagem. Então, eu já estou chamando a atenção dos colegas que não só para esse edital, mas todos os editais, agora a gente bota junto com o edital um linkzinho de um checklist para rodar esse checklist antes de enviar, ok? Queria aproveitar aí que você está falando dessa coisa e já colocar isso. Desculpa, sim, importantíssimo. Obrigada. Próximo, professor Ronaldo.
Estou tentando, não sei manejar 2 telas, não. Bora. Eu. Anderson, você tem ideia, você lembra quantos projetos foram a FAPESB recebeu no INCIT 1? Claro que verba tudo diferente, mas só para o pessoal ter uma ideia. Foram em torno de 18 a 20 projetos, para 15. Teve pouca concorrência, porque, assim, sentimento, né? Vou falar de sentimento, não é o diretor da FAPESB que está falando, é sentimento de pesquisador. Quanto mais a gente tiver redes robustas e tenha menos concorrência, eu acho que é melhor. Para a Bahia é melhor, tá? Porque a gente vai ter redes mais robustas. Então, houve uma tendência de ter muito pouca concorrência por tema específico. Acho que só 3 ou 4 temas tiveram concorrência, os outros não tiveram. Tá? Então, assim, a gente, inclusive, gosta que tenham redes mais robustas, né? Porque quanto mais robusta for a rede, significa que eu vou ter mais gente trabalhando junto. É um pouco essa ideia. Então, não são concorrentes. Posso manifestar com relação a isso? A gente consegue saber qual é o número de propostas muito rapidamente. É só pegar as instituições que têm até X doutores que podem mandar 2, qual o número delas, multiplicar por 2, a UFBA 4, a UNEB 3, então UFBA, UNEB 7, e aí você pega 4 estaduais, dá mais 8, mais os 2 institutos, a gente tem mais 12. Então, de fato, Olívia, a questão não é uma concorrência, por quê? A concorrência foi transferida para dentro da instituição. Nós vamos ter... Sim. Né? A gente está mais ou menos como aquela classificação... dizem que lá naquele país africano, né, que é bastante bom em corrida, como é que é o nome? Como é que são aqueles... É o Quênia? Se não me engano, é o Quênia. É que a competição é muito maior para escolher quem vai representar o país do que quem vai concorrer na maratona, né, lá fora. Então, a gente vai... Provavelmente, nós estamos aqui com um número de 50 pessoas participando desse webinário, a gente vai ter um número de propostas bastante grande para a gente selecionar as 4 que a gente vai, ou as 3, já que estão definidas, que a gente vai ter para enviar. Então, acaba que para a FAPESB chega um volume menor do que o que a gente tem que discutir dentro, no caso da UFBA, né? Não é isso, Anderson? Mas não é essa a ótica, professor Ronaldo. Eu veria por uma ótica diferente. Veria por uma ótica onde a gente possa fazer o maior número de redes possíveis. Não. Que eu não tenha concorrência. Né? Sem desprivilegiar as redes, mesmo porque é uma das coisas que a gente está insistindo em toda a proposta que vem nos apresentar. Olha, a proposta do INCIT não é, eu tenho uma pesquisa sobre um tema que eu e mais um grupo de 2, 3 pessoas, somos bastante expoentes aqui na UFBA, nós queremos apresentar. Essa proposta ela tem que vir associada com outras instituições, isso está no edital. O INCIT não é um projeto de pesquisa individual, ele é um projeto de pesquisa em rede, ele tem outros elementos. Então, com certeza, preservando essa questão da rede e falando somente do número que vai chegar até a FAPESB, que eu estava... Porque quando você diz que a gente transferiu a decisão para a universidade, a gente sabe que, de alguma forma, sim, mas eu prefiro pensar que os colegas que não forem contemplados como coordenadores na UPA se engajem em rede de outras instituições. Engajem em outras propostas, isso é certo. Entendeu? E continuem a tocar o processo. O que eu imagino. E a questão de trabalhar em rede não é apenas para o edital INCIT, né? Certamente, essa união feita aqui, ela se traduzirá em diversos outros projetos, e certamente, mesmo que tenha sido ou não tenha sido aprovado aqui, essa união vai ficar para outros projetos. Eu comecei a trabalhar com um projeto em rede lá em 2000, que foi através da rede Recupetro, né? Tivemos 14 anos, uma rede assim, que durou bastante, foi inclusive modelo para aquelas redes da Petrobras. Então, a interação que tivemos durante esses 14 anos de pesquisadores de diversas outras instituições do país
isso rende frutos até hoje e vai render durante toda a vida desses pesquisadores que muito se engajaram para ela. Então, eu tenho certeza que o INCIT ou todos os outros projetos que têm essa mesma característica, né, essa obrigatoriedade, né, do entrosamento em rede, né, certamente é algo que vai perdurar e não tem mais volta. Acho que Horácio queria comentar algo, né? Ou não? Ah, ok. Bem, então, nesse slide fala dos resultados que vão ser divulgados, basicamente mostrando que será em função das datas apresentadas no item anterior, no slide anterior, por ordem, né, de classificação, com relação aos recursos também, assim como para dúvidas, a gente solicita que o e-mail tenha um assunto específico, também no recurso nós vamos receber aqueles recursos que tenham esse assunto, recurso chamado INCIT 2024. Claro, casos omissos, né, que não foram discutidos nem na chamada, nem no edital, a gente vai tratar no âmbito da Pró-Reitoria. Próximo. Pronto, e agradecemos por toda a participação dos senhores, né, e dizer que vamos à luta. Agora vamos fazer assim uma vistoria aqui no nosso bate-papo, né, para ver se temos questionamentos que aproveitamos aqui, não só a Karine, quanto o Anderson, quanto o Horácio, quanto o Ronaldo. Então, a Suzana, eu havia comentado, estava pensando na linha de bioeconomia, economia azul, nós vimos que sim, Suzana, tem essas áreas apontadas lá nos três, né, nas três linhas. Aqui é falando da minha barbeiragem. A Alvanita quer encontrar, já encontrou o Anderson aqui. Ronaldo desligar o áudio. Eu não estava vendo, eu estava com a minha tela aqui toda aberta, né? Eu não conseguia ver as mensagens. Desculpa por ter prejudicado o áudio aí. Não entendi bem a pergunta aqui. Veja se vocês entenderam da Suzana. Tenho. Suzana, por favor, pode falar. Oi, Olívia, Anderson, Horácio, tudo bom? Vou aqui abrir a câmera também. A minha pergunta é em relação... Não está compartilhando aqui, a câmera está muito escuro também, de qualquer maneira. A minha pergunta é em relação à prioridade das áreas, né? Porque a gente tem diversas áreas dentro da UFBA e eu imagino que vocês devam estar recebendo turbilhões de propostas, né, de áreas diferentes, e existe um número limitante de propostas, né, 3 aí no caso, tirando a área geral. Então, fica assim um pouco complicado para a gente saber quais seriam aquelas que teriam maior chance ou que teriam uma proposta, né, com prioridade maior. Então, será que teria uma maneira da gente saber, porque mesmo atuando, por exemplo, numa linha de pesquisa, ela se encaixaria em 2 linhas diferentes do edital, né? No caso, bioeconomia e economia azul. Mas talvez essa não fosse a mais importante, tivesse uma outra linha e a gente pudesse tentar, nesse sentido de ter uma rede, né, fazer uma proposta em que pudéssemos encaixar mais pessoas, mais grupos, nesse sentido, para ficar uma proposta mais forte, não aquela coxa de retalho, né, que costuma acontecer de vez em quando. Veja só, eu gostaria de falar, talvez rapidamente, vocês complementarem. Sim. E acho que é um trabalho importante que o Anderson, a FAPESB, e não só a FAPESB. É importante a gente entender que as linhas temáticas que estão no edital, Anderson, você me corrige ou complemente o que eu, de repente, falar distorcido. Elas foram determinadas depois de ampla discussão, viu, Suzana? E uma discussão que, inclusive, incluiu a rede de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação e inovação da Bahia. Todos nós tivemos reuniões em que
pudemos discutir essas temáticas, tivemos a oportunidade de aprimorá-las, de sugerir. Nós sugerimos, por exemplo, o tema livre, a FAPESB, muito gentilmente, consolidou tudo, discutiu com outras secretarias de Estado do governo, provavelmente com a governadoria, etc., né? Dentro da SECT e tudo mais, e aí se chegaram naqueles temas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que todos esses temas são extremamente importantes e definidos como de importância para o Estado, e não vai ser diferente para a gente. O que nós, como universidade, fizemos do ponto de vista dessa coisa da priorização? Nós podemos ter, e vamos ter, um projeto bastante importante, agrupando 3 grandes áreas que a gente vai jogar no tema livre. Essa é a nossa definida como uma das 4. As outras 3, as melhores propostas que vierem, inclusive, Suzana, aquelas menos coxa de retalho, aquelas que representem redes mais consolidadas, com respostas de alto nível para problemas complexos do Estado naquela linha, será que a gente vai selecionar? A gente não pegou dentro das 20 e disse, olha, essas daqui são prioritárias para a UFBA, a gente não consegue nem fazer isso. A gente conhece muito da pesquisa da UFBA, da pós-graduação da UFBA, da inovação da UFBA na pró-reitoria. A gente conhece muito, mas na superfície. Quem conhece o profundo são vocês, pesquisadores, pesquisadoras, membros dos programas de pós-graduação, os inovadores. Então, nesse sentido, as melhores propostas que vierem dentro dos 20 temas serão as 3 primeiras. As 3 primeiras serão as que a gente vai indicar para a FAPESB como, são essas que vocês vão receber da UFBA. Entendi, Ronaldo, perfeito. O que eu estava imaginando é que talvez, depois de vocês receberem algumas propostas, talvez algumas delas estivessem dentro da mesma linha e pudessem ser unidas, né, para fazer uma rede mais forte, entendeu? Isso é que eu imaginei, porque, por exemplo, farmácia, engenharia de alimentos e tal, todos aí relacionadas com saúde, com bioeconomia, talvez pudessem ter propostas similares e que pudessem ser unidas, né? Em vez de selecionar uma ou outra, como a gente não sabe da existência do que está acontecendo em tudo, né? Tem ideia, tem alguns colaboradores, mas às vezes a gente faz coisa muito próxima a um outro grupo de pesquisa e a gente pudesse unir essas forças aí numa proposta única, né? Horácio e Olívia, nós discutimos isso, lembra, na montagem da nossa chamada interna. Por isso a gente tem até um espaço meio longuinho aí de recebimento e discussão com o comitê, exatamente porque se aparece algum tipo de coisa que a gente fala, poxa, olha aqui, né, tá fragmentado e eles poderiam, de repente, unificar e ter uma proposta mais... Né, do modo como a gente faz com as propostas da FINEP, que você já participou. Hoje, na reunião de coordenadores, eu, inclusive, mencionei isso, né, pedindo que, claro, sempre vocês tentem fazer isso antecipadamente, porque quanto mais a gente demora para lançar um resultado, menos tempo vocês têm para preencher formulário e adensar a proposta, né? E com isso eu já entro na fala do Jorge Maurício Davi, que ele fala assim, olha, é difícil analisar um projeto mais resumido, mas não precisa sair não, Suzana, porque a gente está juntando as conversas, tá? É difícil, e é difícil para nós também. Mas também, Jorge, se a gente pedir para todos os que estão interessados preencherem toda aquela estrutura que a FAPESB precisa solicitar por suas características, né? A gente também vai estar fazendo isso com um grupo que, poxa, você vai dispensar toda essa energia e não será selecionado dentro da universidade ainda. Então, por isso, e também a gente tem que ter uma equipe de avaliação, que se também for algo extremamente grande, a gente também tem dificuldade no processo avaliativo, que é aquilo que a FAPESB mais pena hoje em dia, que é a dificuldade de pessoal, de estruturação para poder analisar projetos. A gente também, do nosso lado, passa a ter isso. Então, a gente vai ter que utilizar bastante daquela nossa capacidade científica de olhar para os projetos e o comitê poder analisar, com alguma flexibilidade de poder pensar em unificação, etc., porque nós não queremos, diferente do que é obrigada a fazer a agência de fomento, que é escolher, nós somos uma instituição que pode se construir, né? Então, esse espaço tem que ter. Ele não tem a margem toda que a gente gostaria de ter, porque a gente sabe que isso está prejudicando um pouco, sabe, Suzana? Quando a gente fica muito tempo ali naquela discussão de
unifiquem, juntem vocês, venham aqui, só pode até 5, a gente está com 8, vocês quanto mais a gente fica nessa discussão, a gente tem visto que isso tem impactado no nosso resultado, porque lá na frente sobra muito pouco tempo para você ali gastar ali com a proposta. Mas é a ideia. Concorda, Olívia? Concorda, Olívia? Totalmente. Horácio, gostaria de falar? Obrigada pelo retorno. Não, meu comentário vai ao encontro do que o Ronaldo falou, né? Na verdade, assim, além dessa questão das redes internas e da junção que proposta aí por Suzana, né? Eu acho que com esse edital e a forma como ele é montado, você pode ter propostas que vão concorrer nessa primeira chamada interna e não vão ser classificados, mas que poderão naturalmente se agregar a propostas de outras unidades, né? De outras instituições, e serem preservadas, né, no sentido de que elas se acoplem a outras. Então, talvez, aí, Ronaldo, não sei se é o fórum dos pró-reitores, né, se os nichos também podem ajudar de alguma forma, as coordenações de pesquisas diversas, botar essa roda de conversa aí para funcionar a partir das propostas que foram apresentadas e que não ficaram classificadas entre as 3 primeiras, mas a gente pode fazer o esforço de fazer com que aquele esforço de construção seja aproveitado e juntado com as demais unidades também. Então, acho que isso Horácio, foi muito bom você ter colocado isso a partir dessa discussão, por quê? Porque para trazer tudo isso nessa primeira webinar, acho que poderia até trazer algum tipo de confundimento. Mas, de verdade, pode ser que a gente tenha o seguinte problema aqui, Anderson, que a gente selecione uma proposta em que haja um grupo de outra instituição que queira propor também, e a gente possa dizer, olha, não dá para se juntar com a outra instituição, né? Mesmo que ela seja líder ou a de cá seja líder, e a gente precise fazer algum jogo aí. Esse é o tipo de coisa que, assim, trazer agora na chamada interna pode até confundir um pouco a massa, mas a gente tem essa flexibilidade de fazer lá na frente, e o fórum de pró-reitores já está atento. Estou agora... inclusive, eu estava conversando agora há pouco com o Robério, e com Silvone, da UFES, a gente já está agendando um encontro entre os pró-reitores para discutir por quê. Eles também estão definindo nas outras instituições quais serão as propostas. O problema da UFBA é o tamanho, e a gente precisa marchar para um processo como esse que estamos fazendo. Nas universidades menores, por exemplo, o caso da UFSB, o FOB, vamos dizer, só para exemplificar, eles têm muito mais facilidade de definir quais são as 2 temáticas em que eles já têm alguma competência instalada, etc., que eles apresentam até 2 propostas. Então, a gente ainda vai ter esse jogo para fazer aí, né? E aí foi bom você falar, porque a gente acaba já adiantando algo que a gente ia discutir um pouquinho mais para adiante. O Jorge Davi também coloca uma coisa na segunda parte da fala dele, que a UFBA carece de financiamento na área de ciências básicas. Né? A gente concorda, acho que é uma questão que ela não deve ser deixada de ser considerada pelas agências, porque a UFBA ou qualquer instituição universitária só consegue trabalhar com a pesquisa aplicada porque um dia ela desenvolveu, por sua própria autonomia, né, de pensamento, de criação, tudo aquilo que é da ciência básica. Então, de fato, nessa equação é preciso equilibrar, né, aquilo que as agências financiam para o que é aplicado, esse é um edital que tem uma cara bastante aplicada, e também financiamento para aquelas ciências que vão ser as ciências seminais para as pesquisas aplicadas. Eu estou contigo, Jorge, acho que a gente precisa sempre estar defendendo isso em todos os espaços. Anderson levantou a mão? Isso? Foi. Levantei para falar exatamente sobre o comentário do professor Jorge, né? Eu acho que, cara, essa questão que ele levanta é clara e é importante, mas precisamos pensar algumas coisas. Uma outra discussão também é a pesquisa básica. Veja, vai ter áreas em que eu vou precisar fazer pesquisa básica, ou que eu vou precisar utilizar a ciência básica como parte do meu projeto. Por exemplo, vamos falar da biodiversidade, né? Então, eu estive lá na UESB recente no seminário, e o pessoal disse assim, mas eu não conheço ainda a biodiversidade toda da Caatinga, eu preciso de ciência básica para conhecer essa biodiversidade. Eu falei, isso é um nó da sua rede. Sua rede vai trabalhar com a pesquisa básica
porque é um tema que você precisa conhecer para poder chegar mais adiante. Tá? Então, assim, penso eu, e assim como a ciência básica. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando com quântica e eu preciso estudar, sei lá, física, né, do movimento dos spins que vão agora definir os zeros e uns para os computadores, né, é para ser colocado aí dentro. Se isso é importante ser estudado, isso tem que ser colocado. Né? É óbvio que isso não é a maioria, mas a gente não fecha no INCIT só aplicada. Importante entender que por isso que a gente deixa na mão dos especialistas, dos pesquisadores, a partir do seu diagnóstico, definir o nó de rede. E pode ser que esses nó de rede sejam só básicos. Pode ser que esse nó de rede, por exemplo, seja muito qualificação. Né? Então, tem que ter essa flexibilidade do ICIT para que ele possa funcionar como uma política de Estado. Porque senão ele não funciona como política de Estado, que a gente quer que ele seja política de Estado. Né? Eu vou até citar um exemplo aqui. A gente criou um ICIT de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Houve algumas críticas que não era exatamente uma área de pesquisa e tal. Mas veja, se eu não fizer esses caras trabalharem juntos, essa rede de inovação da Bahia nunca vai ser formada. Então, assim, se a gente não colocar os NITs e os pesquisadores que trabalham nessa área, e há muito que pesquisar aí, há muito que desenvolver, porque é uma área inóspita ainda, a Horácio deve saber disso, tanto quanto eu, porque eu também trabalho com a área. Então, tem muita coisa que precisa ser estudada ainda, que nem foi. E eu vou pegar um exemplo, que são as próprias fundações, as próprias agências de pesquisa. A gente precisa ser estudado e a academia não nos estuda. Existem coisas aqui que é conhecimento tradicional. Por exemplo, como é que a gente faz o edital de pesquisa? É conhecimento tradicional, amigo. Não existe método para isso. E tem um método atrás disso. Tá? Como tem um método para fazer outras coisas. Então, está faltando isso. E aí eu acho que é um papel desse sítio específico buscar esses estudos também, das agências de fomento, das questões das inovações, de como isso, por exemplo, está se distribuindo no Estado, quanto de avanço a gente tem. Né? Então, traz essas coisas. Mas por trás dessa proposta, eu confesso, e o Horácio sabe disso até, porque teve reunião com o Nietzsche também na discussão, né? Está em articular essa rede de inovação. Porque a gente sente que o Estado não consegue articular. Sim, a UFBA e o IFPA estão num patamar bem mais elevado, as estaduais estão intermediário, aí você vai para as novas federais, não tem nem política ainda de inovação. Entendeu? Então, essa junção vai estruturar isso. Então, eu queria só esclarecer isso, porque assim, não podemos fechar assim, vai ser só pesquisa aplicada e tal. Não, se for necessário fazer pesquisa básica, tem que fazer pesquisa básica. Se for necessário qualificar, tem que qualificar. O importante é sair com massa crítica, sair com conhecimento que fique para o Estado da Bahia. E a professora Lívia fala do trabalho, eu também, professora, desde 93 trabalhei em rede, e você não sai mais, você fica com essa rede rodando, você vai além só do conhecimento, né? Você termina também criando amizades, criando relações e tal, e isso vai ser muito bacana lá na frente. É um pouco esse esclarecimento que eu queria fazer, porque eu acho que é importante que a gente traga esse esclarecimento. Obrigada, Anderson. Acho que de Suzana aqui já foi comentado, a Alvanita comenta que, claro, já estão trabalhando aí na construção de um projeto na área de artes, letras e ciências humanas. Professora Ana, sim, vamos disponibilizar essa gravação lá em nosso site. Professora Simone, linhas que foram contempladas no último edital vão ser prioridade na UFBA? O Ronaldo pode responder isso. Posso. Não serão prioritárias. A gente já tem como parâmetro que as energias renováveis, nós já temos no ICIT, na computação também, vamos tentar ampliar a nossa base, a nossa diversidade. E, assim, os projetos já apresentados, professora Simone, já têm um conhecimento, assim, e certamente vai ser bem mais fácil a construção agora.
Veja, claro que para o Estado é importante que a gente tenha outras redes Sim. sendo montadas, porque, né, você vai atrás de resolver outros problemas, né? Outras. Caio pergunta se as áreas contempladas no ICIT 1 poderão ser novamente selecionadas ou será dada oportunidade para novas áreas temáticas. É a mesma pergunta, né? Não foi isso? Não, o que Simone perguntou foi aquelas linhas que foram contempladas vão ser prioridade. Mas é isso, não é isso que eu Não, estou ou falando? não, eu acho que não foram contempladas. Eu acho que Simone quer dizer não foram, né, Simone? Eu não estou encontrando a pergunta dela aqui para eu... SI. Não sei se a professora Simone está ainda aqui. Não, ela está falando a mesma coisa. Linhas que foram contempladas no último edital vão ser prioridade na UFBA. E Caio pergunta, se já foram contemplados no ICIT 1, poderão ser novamente selecionados? Não, a gente está estimulando as novas propostas, né? As áreas que já foram contempladas. Eu nem sei se elas aparecem na chamada aparecem, Anderson? Não, né? Para a gente ampliar a base, não é isso? Você está de Mas microfone. existem semelhantes, tipo Tem IA e computação avançada, tal. Isso, Só que exatamente. quem já apresentou, a gente não quer que replique, porque senão fica tudo na mão de um grupo. Claro, só, né? claro. Então, Mas a eu própria tenho a chamada impressão. nossa não permite. Eu tenho a impressão que de Simone foi não foram contempladas, mas tudo bem. Mas a necessidade foram. Caio, azar. Isso. Ricardo. Os integrantes aprovados no ICIT 1 poderão participar de outras. Se positivo, pode um integrante do ICIT 1 coordenar um projeto no ICIT 2? Acredito que sim, né, Anderson? Eu acho que a Karine Botelho respondeu essa pergunta, se eu não estou enganado, aqui no meio dessas falas. Karine queria falar, né, Karine? Isso, boa tarde, gente. Boa tarde. É isso, as questões aí que eu estou podendo responder, as dúvidas, já estou respondendo no chat. Então, a pergunta é do professor Ricardo, exatamente. Ele pergunta se, por acaso, um integrante do ICIT 1 pode fazer parte como coordenador. Pode, desde que ele não tenha sido coordenador do ICIT 1. ICIT 1, né? sim. Aí ele pode ser tanto coordenador do ICIT 2, quanto um integrante do ICIT 2. Mas ele sendo coordenador do ICIT 1, ele não vai poder ser um coordenador do ICIT 2. Ok. Ana Lúcia, a formação de rede significa estar em outras unidades da mesma instituição ou com outras instituições? Ambos, mas tem no edital já a definição de quantas instituições, no mínimo, devem participar. Aí olha ali no edital. Luzimar, o Anderson, Luzimar está colocando aqui, a FAPESB deve, acho que ele está no telefone, mas a FAPESB deve repensar a questão de solicitar o envio do currículo Lattes de componentes da proposta, e sim encaminhar links. Aí, Karine, eu sei que você vai nos falar, mas eu já quero adiantar que vários de nossos colegas tiveram problemas em vários editais, inclusive nós na Pró-Reitoria, em que você vai indicar uma série de documentos para serem enviados, e quando isso sai a partir de um Gmail, por exemplo, ou de outra, ele joga para um Drive, ele não faz a transferência, ele joga para o Drive. E aí, a gente não está solicitando, não, professor. Esse ICIT 2 a gente não solicita. A gente solicita só os links mesmo. Só os links, que bom. Porque essa questão da documentação, às vezes por um tamanho, né, quando você tem que mandar ali por e-mail, o próprio e-mail joga para um Drive, né, o OneDrive, o Google Drive, etc. E é uma forma de disponibilizar lá, né? E ele já faz isso automaticamente. E a gente teve propostas desclassificadas por isso. A gente não precisamos tomar tempo com isso agora, mas pensar um pouco na área técnica como resolver isso, né? Olivan, excelente iniciativa realizar esse evento. Obrigada, viu, Olivan? Depois a gente combinou isso, não? Não. Luzimar. A Rita de Cássia acredita que propostas transversais e interdisciplinares podem favorecer uma diversidade de laboratórios e seus projetos, inclusive entre áreas de artes, de humanidades e das exatas. Seria interessante que as unidades proporcionassem esse diálogo. Pode liderar, Rita. A gente está estimulando que as áreas conversem nas mais diferentes
combinações, fique à vontade para tratar isso com seus pares e colegas. O que a gente quer é uma proposta boa chegando para ser avaliada e a gente poder indicar tranquilos e de olhos fechados para a FAPESB. Depois Karine responde, né? Caio também, ela responde a Caio. Rita de Cássia faz mais uma consideração, outra consideração, todas nesse sentido, acaba não sendo uma pergunta. Luzimar, diferentes áreas do mesmo eixo temático são convergentes. Além disso, diferentes áreas de eixo temático diferentes também são convergentes. Pode uma mesma proposta ter diferentes áreas e eixos? Você respondeu isso, Karine? Karine? Não, essa eu não vi, não. Qual foi a pergunta dela? Diferentes áreas do mesmo eixo são convergentes. Além disso, diferentes áreas de eixos temáticos diferentes também são convergentes. Pode, em uma mesma proposta, ter essas diferentes áreas e ou eixos? Não, ela vai ter que escolher aí, optar por um eixo e dentro desse eixo, a área. Aí você deve buscar aquela que mais tem aderência com essa proposta mais, talvez, convergente, como você está dizendo, né? Mas, professora Luzimar, gostaria de comentar, né? Por favor. Luzimar. Me ouvindo? Oi, está um pouquinho baixo, Luzimar. Pode falar mais alto? Peraí, um momento. E agora? Vamos fazer aqui um esforcinho. Parece que você está no cone do silêncio, assim. É porque eu estou no celular, porque o computador da UFBA, simplesmente o som não sai. Na realidade, a minha pergunta é porque, por exemplo, se a gente observa um eixo desenvolvimento sustentável, dentro desse eixo tem várias linhas que são, na realidade, muito convergentes. E se a ideia é enviar uma proposta onde se tenha uma maior associação entre grupos diferentes, entre pesquisadores diferentes, se você tem essa convergência entre diferentes áreas, é muito mais fácil você construir uma proposta que realmente seja consolidada e que alavanque a parceria e ampliação de grupos diferentes para trabalhar em cima de uma proposta, de um problema, vendo diferentes aspectos. A minha pergunta foi nesse sentido. Mas se realmente só pode ser uma área por eixo temático, isso limita as interações entre grupos diferentes. O meu entendimento. Pela experiência que a gente acompanhou do outro INSIT, Luzimar, eu acho que a gente consegue, acho que a gente tem muito mais franja, sabe? Se a gente pensar muito unidisciplinar, a gente pode tender a achar que você não vai ter interação. Mas a gente tem muitas possibilidades de interação. Vamos seguir para as discussões dos projetos, e à medida que a gente encontra alguma coisa que dê muito obstáculo, aí a gente pega e discute. Mas eu acho que, a princípio, não é tão... Dá para a gente fazer, tem uma margem bem grande de interação. Sim, Jess, o que deve ser é uma anuência, um documento. Concordamos, né, com a direção da unidade, concorda com a apresentação da proposta XYZ para a chamada interna da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Vamos ver o que mais. Fábio Velame. Fábio Velame, é importante ser... Depois eu fui revisar aqui agora, e aí de público dizer, vocês precisam dar uma juntada com o pessoal. A gente acabou não convidando para a reunião a Faculdade de Arquitetura, para a primeira reunião, mas é bom que vocês já estão aí articulados, porque, de fato, a gente não tem lá, né, uma temática específica que envolva a arquitetura. Mas como os projetos são
A ideia vai ser uma temática que vocês já estão trabalhando juntos, é a nossa UFBA, e você é um cara que tem uma excelente relação com as outras unidades, vai ser bastante produtivo ter a presença de vocês lá também. Silvia, estou trabalhando com o tema Mulheres Quilombolas na Ciência, junto ao NEB, o FRB, e UFBA e o NCT Caleidoscópio. Tem interesse em acoplar pesquisadores a esse tema. Muito bem, se vocês forem apresentar uma proposta temática, escolha lá o tema, Silvia. Aqui tem aderência no edital e siga o que está na chamada interna. Isso é ótimo. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Mais alguém quer se manifestar? Aos 84 minutos e 42 segundos. E como a Karine colocou, né, a FAPESP está à disposição para esclarecimentos e nós também. Acho que ok, né? Então, agradecer imensamente aí a nossa comunidade por estar presente aí nessa 1h30 de conversa. Queríamos agradecer também imensamente ao Anderson e à Karine por estarem conosco. Ronaldo? Não, acho que é isso, e de fato sensacional assim, a gente ter a direção da FAPESP e sua área técnica, que é vinculada a esse edital específico, disponibilizando esse horário para a gente sabe que a agenda não é fácil. Horário nobre. Eu tenho certeza que durante a reunião eles resolveram uma série de pepinos lá, né, por WhatsApp, telefone, etc. Então, é muito gratificante esse tempo dedicado à nossa universidade, Anderson. Muito obrigado por vocês estarem aqui, e a gente espera apresentar os melhores projetos para o nosso estado. Tenho certeza que a resposta da nossa comunidade vai ser sensacional. Valeu, eu agradeço. Quando eu sumo aqui é porque o telefone está tocando. Não sei se você vê, eu atendo, aí saio da coisa aqui. Mas, infelizmente, o dia a dia nosso é esse aqui. Mas nós vamos estar sempre à disposição. Tá? A ideia é que a gente sempre esteja à disposição, não só da UF, mas de todas as unidades do Estado. Acho que o nosso papel como gestor público é esse. E, principalmente, porque, irmão, eu sempre costumo dizer isso e vou continuar falando, eu estou aqui, eu sou pesquisador, quem me conhece há anos sabe que a minha história dentro do IFBA, né, eu sempre estive lá na bancada, e até de vez em quando me dá uma saudade miserável. É muito melhor do que estar aqui. Mas então é isso. Mas a gente entende que a gente tem que estar sempre atuando, entendendo e atendendo. Nosso papel é esse. Né? Então, tem um convite aí para você visitar Letras. A Vanita está chamando. A Vanita é uma das diretoras que está envolvida no grupo que está construindo aí a proposta que vai para o tema livre. Ela está te fazendo um convite aí. Estou vendo aqui. Vou lá visitar. Foi intimado. Minha amiga Alva, nós somos colegas no IFBA, né? Hoje IFBA, antigo Cefet, né? Trabalhamos junto lá há muito tempo, por isso, inclusive, a deferência especial, né? Porque a gente faz algum tempo que não se vê, e ela é uma pessoa que a gente tem muito carinho. Pronto, ela apareceu aí na tela. Parecia que você mesmo. Muito bem. A gente tem muito carinho por ela. Alva, para a semana eu estou fora, eu estou viajando na segunda, eu corri para fazer a live hoje, porque na segunda eu estou indo lá para o CONFAP, né, para o Conselho Nacional da Fundação de Amparo à Pesquisa, mas na volta a gente veja aí se marca uma visita aí para a gente ver o Instituto. Valeu? Certo. Olha, no IBIO tem ciumeira aqui nesse webinário. Suzana está dizendo que tem café e bolinho. A Suzana também tem? Pronto, eu vou lá, não tem problema. Mas aqui a amizade é velha, rapaz. O quê, Anderson? Quase 30 anos, né? Quase 30. 27 para vocês. Junto no Cefet. A idade de vocês, né? A gente vai ter que ver. Valeu, gente. Como diz Suzana, que comecem os jogos. Né? Ave Maria. Ave Maria. Valeu, gente. Obrigado, Suzana. Vou comer esse cafezinho lá. Toma esse cafezinho. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau.